Bem-vindo de volta à nossa semana falando sobre o transplante de medula óssea. Esse é o nosso segundo vídeo. Quem não viu o primeiro, é só ir ali na timeline, que foi o último vídeo lançado. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho de transplante de medula. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir, então, se o paciente ele precisa de um transplante autólogo, em que ele é o próprio doador dele mesmo, ou se ele precisa de um transplante alogênico, em que outra pessoa doa a medula saudável para ele. Qual a diferença do autólogo e do alogênico? O autólogo ele é menos conhecido, até no meio médico ele é pouco conhecido, mas ele é muito utilizado, né? O transplante autólogo ele é utilizado para algumas doenças como mieloma múltiplo, linfomas, alguns tipos de leucemia ele pode ser utilizado, alguns tumores que a gente chama de tumor de célula germinativa, que é tumor de testículo e tumor de ovário, então a gente pode utilizar esse transplante. Esse transplante, basicamente, o objetivo dele é uma quimioterapia intensa, uma quimioterapia forte para o paciente. Por quê? O que acontece? Todas as células do corpo, elas não são imortais. Qualquer célula que a gente tem, elas podem morrer, né? Inclusive as células tumorais. Não existe um tumor que é indestrutível, que não morre. Mas então por que todo mundo então não se cura, já que a gente consegue destruir todas as células tumorais? Porque existe um limite tóxico da quimioterapia. Quanto mais quimioterapia você dá para o paciente, mais célula tumoral você destrói. O problema é que, como um efeito colateral, mais células saudáveis você destrói também. E existe um limite em que, se você ultrapassa, você mata, até pode destruir toda a célula tumoral, mas você mata tantas células saudáveis juntos que o paciente acaba morrendo também com a quimioterapia. Então, morre o tumor, mas morre o paciente. Um dos primeiros órgãos a ser destruídos quando a gente ultrapassa essa dose tóxica de quimioterapia é a medula óssea. Então, se a gente passa aquela dose para destruir o tumor, a primeira coisa que morre é a medula. Se a medula morre, a gente não produz sangue. A gente não produzindo sangue, a gente eventualmente vai morrer. Então, o que é o transplante autólogo? O transplante autólogo, a gente, antes de fazer uma dose máxima de quimioterapia no paciente, a gente coleta essa medula óssea desse próprio paciente, em um procedimento especial. A gente congela essa medula óssea, ela fica lá congelada num tanque de nitrogênio ou num freezer especial. Faz essa quimioterapia que ultrapassa essa dose tóxica. Essa quimioterapia consegue destruir a maior parte das células tumorais do paciente, se não todas as células tumorais do paciente. Ela destrói a medula óssea junto, mas a gente tem aquela medula óssea guardada saudável, em que a gente descongela e infunde como se fosse uma transfusão de sangue de volta no paciente. Essa medula volta a produzir sangue e esse paciente sobrevive àquela dose máxima de quimioterapia que a gente teve. Então, basicamente, o transplante autólogo é para você conseguir uma dose tóxica de quimioterapia para matar o tumor, só que sem matar o paciente. O transplante alogênico é diferente. O transplante alogênico, ele tem dois objetivos principais. Tanto matar a medula óssea do paciente, um dos objetivos é matar realmente a medula óssea do paciente para dar espaço para a medula nova, sendo que a maior parte das doenças em que a gente faz o transplante alogênico, o problema está na própria medula do paciente. Então, a gente faz uma quimioterapia ou uma radioterapia para destruir essa medula e destruir a doença junto, e infunde a medula óssea saudável de um paciente, de um doador, nesse paciente. E essa medula acaba produzindo sangue, né? Ela tem dois intuitos principais. Além dessa quimioterapia forte que a gente usou para destruir a medula e destruir a doença, essa medula óssea desse paciente, desse doador, que vai ser infundida nesse paciente, que também é o mesmo processo, é infundida igual uma transfusão de sangue, depois de um preparo com quimioterapia e radioterapia, essa medula ela vai reconhecer, o objetivo é que essa medula reconheça as células do tumor, as células da doença desse paciente, como se fossem um intruso, um inimigo, como se fosse um vírus, uma bactéria, um fungo, e criem uma resposta imunológica contra esse tumor, para terminar de destruir esse tumor. Isso é um dos principais objetivos do transplante alogênico. Tá? Então, o transplante alogênico ele é utilizado para leucemias, para também alguns tipos de linfoma, raramente mais para mieloma, alguns tipos de tumor, para anemia plásica, para imunodeficiências. Então, essa é a diferença grande entre o alogênico e o autólogo. De fonte de célula-tronco de doação, existem três tipos principais. A medula óssea propriamente dita, então o doador é levado para um centro cirúrgico, é feito uma sedação, como se fosse uma sedação leve para o doador dormir no centro cirúrgico, como se ele fosse fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Ele vai fazer também uma raquianestesia, aquela anestesia na coluna, que é anestesia da cintura para baixo,
né, que é feito geralmente em gestantes, em alguns tipos de procedimento cirúrgico que precisa de abordagem para membros inferiores. E esse paciente vai, no centro cirúrgico, a gente vai puncionar as cristas ilíacas posteriores dele, que é um osso da bacia do quadril, e a gente vai tirar a medula óssea diretamente de dentro do osso. Então essa é uma das fontes. É a fonte menos utilizada. Menos de 20% dos doadores, eles precisam fazer esse processo de ir para o centro cirúrgico. É um processo que é rápido, o doador interna num dia e vai embora no outro. Geralmente tem muito pouco problema, né? Geralmente não tem sequela nenhuma, o doador fica bem, fica tranquilo, não sente dor durante o procedimento e raramente depois. E é utilizado só para alguns tipos específicos de transplante. A grande maioria da coleta de células de medula, e essa é feita tanto para o transplante autólogo quanto alogênico, é uma coisa chamada de coleta de célula-tronco de sangue periférico, que é feita numa máquina chamada de máquina de aférese. Então, o doador, ou mesmo o próprio paciente, se no caso do transplante autólogo, ele é preparado com uma medicação antes, alguns dias antes, até uns 4 ou 5 dias antes da coleta das células. E no dia da coleta das células, é pego um acesso venoso calibroso nos 2 braços desse paciente ou desse doador, ou caso ele não tenha acessos bons venosos, é feito um acesso central com um acesso mais calibroso e ele é conectado numa máquina chamada máquina de aférese. Essa máquina de aférese puxa o sangue desse doador para dentro dela, que foi preparado, né, com esse medicamento que faz com que as células troncos que estavam na medula elas comecem a circular no sangue em grandes quantidades. Dentro dessa máquina, esse sangue ele é centrifugado e as células são separadas. As células troncos da medula elas vão para uma bolsa especial, enche essa bolsa de célula-tronco e o resto das células sanguíneas ela é devolvido para esse doador ou para esse paciente. Esse processo demora por volta de 3 a 6 horas. Esse não precisa anestesia, é tranquilo, o paciente ou o doador ficam deitados, eles podem comer, eles podem ir no banheiro durante o procedimento, então ele geralmente é bem tranquilo e não tem muito problema. Depois disso, essa medula ela é congelada ou mesmo a fresco, ela é infundida nesse paciente que ele está precisando nos casos do alogênico. E por último, o cordão umbilical, que hoje em dia ele não tem sido muito utilizado, ele é utilizado mais em crianças, que é basicamente a gente pega ao nascer das crianças o cordão umbilical e a placenta e tira as células sanguíneas que tem ali de dentro, tenta tirar o máximo possível e faz um processamento e ali tem células tronco que podem ser utilizadas para o transplante. Ele é muito mais utilizado em crianças, em adultos ele pode ser utilizado, mas a gente vai dar detalhes mais para frente quando a gente for conversar sobre isso, sobre essas particularidades de transplante de célula de cordão. A última coisa que é importante explicar é nos pacientes, no caso dos transplantes halogênicos, é na doação, porque todo mundo pensa, como é que eu posso ser doador de medula? Quem que pode ser doador de medula? Então, basicamente, o transplante halogênico ele pode ser aparentado e não aparentado. Nos casos do transplante aparentado, geralmente a gente precisa fazer testes de compatibilidade, ou seja, a gente precisa ver se o paciente é compatível com aquele doador, porque precisa haver uma compatibilidade entre o paciente e o doador, porque se não houver, ou vai haver rejeição dessa medula nova, ou essa medula nova vai começar a atacar o paciente e vai causar uma doença chamada de doença do enxerto contra o hospedeiro. Então ele precisa ser geneticamente muito parecido. Então a primeira escolha é um parente, geralmente irmão de mesmo pai e mesma mãe, que a gente faz esse teste de compatibilidade antes, 25% de chance cada irmão de mesmo pai e de mesma mãe de ser totalmente compatível com o paciente. Se você não consegue esse irmão, existem algumas possibilidades de você tentar às vezes um primo ou um tio, em famílias geralmente em que há casamento consanguíneo ainda pode haver uma 100% de compatibilidade com tio e primo, ou a gente tem a opção de pegar outro parente com 50% de compatibilidade, né? Então, como falando dos parentes, pode ser pai e mãe, que é só 50% compatível, porque realmente a gente recebe metade do nosso HLA, que é o que a gente vê de compatibilidade do pai e metade da mãe, então a gente sabe que de qualquer forma o nosso pai e nossa mãe, ou os nossos filhos, eles vão ser só 50% compatíveis, mas hoje em dia com a tecnologia a gente consegue fazer esses transplantes 50% compatíveis, né? Ou quando não é parente, aí você faz uma coleta de exame desse paciente para ver esse HLA que a gente chama, que é essa informação genética para ver se ele é compatível, e coloca ele num banco de medula, um banco internacional de medula. No Brasil a gente tem 2 bancos internacionais de medula, que é o REREM e o REDOME, que é o mesmo banco que é ligado ao INCA.
o Instituto Nacional do Câncer. Então, o REREM é o banco de receptores de medula e o REDOME é o banco de doadores de medula. Então, todos os receptores colocadas as informações nesse banco de medula e aí começa a se comparar com todos os doadores que estão nesse banco para ver se tem algum desses doadores que são compatíveis com essa pessoa. Para que tenha uma compatibilidade 100%, a possibilidade geralmente é 1 em 400 mil. Então, uma chance em cada 400 mil doadores de você ter 100% de compatibilidade num paciente que não tem um parente, né, num doador que não seja parente, né. Esse banco, ele é ligado aos bancos internacionais de medula, é o terceiro maior banco de medula do mundo, é o brasileiro, né, a gente só perde para o alemão e para o americano, e de qualquer forma esse banco também ele está ligado a todos os outros bancos internacionais de medula, então a gente pode encontrar doadores em qualquer lugar do mundo, né. Quem está interessado em doar medula é super simples, né? É só ir no hemocentro da sua cidade com um documento de identidade com foto, pedir para ser doador de medula e é um exame de sangue normal. Punciona uma veia, tira um pouquinho de sangue e faz essa análise e você já vai estar automaticamente no banco de doadores e você pode ser o doador de uma pessoa de qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, quem quiser é só procurar o hemocentro, no caso do Brasília, o hemocentro de Brasília, mas todos os estados têm um hemocentro em que existe essa coleta para você ser doador de medula. É super simples de você estar nesse banco e depois para doar, quando eles encontram algum paciente que é totalmente compatível com você, se você realmente tiver essa sorte, eles vão entrar em contato com você e aí você vai ser avaliado e aí vão explicar certinho como é que funciona o procedimento para você salvar uma vida, tá? Eu agradeço a vocês por mais essa semana, curtam, compartilhem o vídeo, quem quiser entrar em contato comigo pode mandar um direct, quem quiser marcar consulta comigo tem o link ali na bio. Boa semana para vocês e até semana que vem.